Sejam muito bem-vindos ao tutorial de seleção de espécies arbóreas nativas para projetos de restauração ecológica. Eu sou o Ricardo Monteanelli de Castro, sou doutor em Biodiversidade e Conservação da Natureza pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, vamos começar aqui com conceitos importantes para gerar essa seleção. E o primeiro deles refere-se ao índice de valor de importância. Esse índice, ele se refere a três atributos da comunidade arbórea, tá? Em levantamentos amostrais, ok? Ou seja, vão ser delimitadas unidades amostrais com áreas fixas, ou seja, do mesmo valor. Essas áreas podem variar entre 100 metros quadrados e 2.000 metros quadrados. No caso do Laboratório de Ecologia Vegetal da Universidade Federal de Juiz de Fora, o tamanho padrão das áreas amostrais é de 400 metros quadrados, ou seja, 20 metros por 20 metros, um quadrado, né, de 400 metros quadrados. E considerando essas unidades amostrais, ao se finalizar o levantamento fitossociológico ou inventário florestal, são obtidos esses parâmetros, que são a densidade, a frequência e a dominância. O que é a densidade? A densidade é o número de indivíduos que uma espécie terá, considerando todas as unidades amostrais onde ela foi encontrada, tá? E esse valor de número de indivíduos, ele é dividido, tá, pela área pelo somatório das áreas das unidades amostrais, que vai dar um valor em número de indivíduos por hectare, ou seja, um hectare igual a 10 metros quadrados, 10.000 metros quadrados. A frequência é o número de vezes em que essa espécie vai estar sendo encontrada nas unidades amostrais, e é um valor binário de presença ou ausência. Por exemplo, a espécie X, ela foi encontrada em 5 unidades amostrais das 10 unidades amostrais que foram utilizadas para o levantamento, tá? Então, ela vai ter uma frequência de 50%. E a dominância é a área que o tronco de uma árvore, a altura do peito, ou seja, a 1,30 m do solo, é o somatório dessas áreas, tá? Que o tronco de uma determinada espécie terá quando calculado a partir da circunferência convertida em diâmetro, tá? Então esse valor ele vai estar em metros quadrados de troncos por hectare, que é o número, é o somatório das áreas das unidades amostrais em hectares, ok? Todos esses parâmetros eles são convertidos em percentuais e com isso a gente consegue gerar um valor percentual de 300% que pode ser convertido para 100%, tá? E com isso a gente tem as espécies com maior valor de importância dentro de um levantamento da comunidade arbórea de espécies nativas. Em segundo lugar, é importante considerar a ecofisiologia vegetal, onde vamos buscar saber se as espécies são pioneiras, secundárias ou clímax, e considerando essas três categorias ecofisiológicas, espécies pioneiras são aquelas espécies que têm uma intolerância à sombra, ou seja, precisam de sol em todas as fases do seu desenvolvimento, que são tolerantes a solos nutricionalmente comprometidos e que têm rápido crescimento. As secundárias, sejam elas secundárias iniciais ou tardias, elas talvez tenham uma tolerância, alguma tolerância à sombra, mas podem se desenvolver a pleno sol sem problemas. Vão preferir solos com melhores condições nutricionais, enquanto que as espécies clímax elas precisam de sombra no início do seu desenvolvimento e preferem solos bem nutridos, solos bem desenvolvidos, em que se encontre uma grande diversidade
microbiológica em que sejam presentes os nutrientes na forma assimilável pelas plantas e que tenham atributos físicos é, necessários para que essas plantas se desenvolvam bem. E por fim, é importante buscar a maior diversidade funcional e taxonômica possível. Em relação à diversidade funcional, entenda-se se essas plantas são dispersas por animais ou agentes abióticos, como vento, água, ou se elas caem próximas das plantas mães, ah, além de densidade da madeira, taxas de crescimento, ah, entre outros atributos, tá? Ou seja, vão estar relacionados ao funcionamento dessas espécies dentro do seu habitat. E a diversidade taxonômica refere-se às diversas categorias taxonômicas que essas árvores podem ser encontradas. Ou seja, se elas são palmeiras, ou se elas são da espécie da família do feijão, como a família Fabácea, ou se elas são da família da goiaba, que é a família Mirtácea, e por aí vai. Dessa maneira, o primeiro passo é procurar levantamentos quali-quantitativos da flora arbórea regionais. Então, quanto mais próximo da nossa área-alvo para restauração ecológica forem esses levantamentos, melhor. Caso esses levantamentos não existam em nenhuma área próxima suficiente para representar a diversidade arbórea local, talvez seja necessário realizar um estudo quali-quantitativo da flora arbórea local. Para tanto, eu recomendo que se usem duas palavras-chave nesse levantamento, que seriam a palavra-chave fitossociologia e a palavra-chave inventário florestal. Então, além disso, a gente também já pode falar aqui do segundo passo, que é fazer a análise das espécies que têm o maior índice de valor de importância e se concentrar nessas espécies, tá? Então, isso aí a gente vai fazer aqui na nossa busca, tá? No Google Acadêmico. Então, vamos começar aqui a busca por referências, tá? De levantamentos quali-quantitativos da flora. Para tanto, a gente pode acessar o Google Acadêmico, basta digitar acadêmico, e clicar aqui no link Google Acadêmico e vamos usar as nossas palavras-chave, considerando que a restauração ecológica seria feita aqui no município de Juiz de Fora. Tá? Então vou começar com fitossociologia Juiz de Fora, já está aqui. Então temos aqui um primeiro artigo, vamos abri-lo. Então vamos aqui direto para o... Esses artigos foram produzidos pelo Laboratório de Ecologia Vegetal da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vamos direto aqui para os resultados, tá? Dá um zoom aqui. Então aqui ele fala das famílias mais importantes e aqui as plantas com maiores valores de importância, tá? Então a gente tem aqui as plantas com maior valor de importância são a Nadenanthera colubrina, que é o angico. Temos a Vismia guianensis, que é uma espécie de lacre. Syzygium jambus, que é uma espécie exótica invasora. E Miconia theaesans. Tá? Então a gente já tem aqui algumas espécies, a gente desconsideraria esse Syzygium jambus. Vamos para a próxima. Aspectos florístico e fitossociológico da comunidade arbórea de um fragmento urbano de floresta atlântica, artigo de 2012. Vamos dar uma olhada nele também. Então, deu uma baixadinha aqui, abriu. Bom, eu não falei onde que era a primeira área. Vamos ver aqui se eu encontro a primeira área. Diminui o zoom. Tá
aqui em área de estudos. Tá? É uma floresta em estágio inicial, isso é bom, tá? Buscar. Então, talvez seja interessante também estar buscando levantamentos de florestas em estágio inicial, já que é importante que a gente tenha espécies pioneiras nessa fase inicial da restauração ecológica, tá? Então, aqui, um estágio inicial no Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora, a primeira área. A segunda área, vamos dar uma olhada aqui em área de estudos, tá? É, Então, essa segunda área também é no Jardim Botânico, pelo que eu entendi aqui da área de estudos, ela é uma área pequena, tá? Então, eventualmente, também sofrendo grande pressão antrópica, como foi até colocado aqui né, sofrendo recorrentes perturbações antrópicas, como queimadas, cortes seletivos, introdução de espécies exóticas. Isso também pode ser útil para a gente, ou seja, provavelmente vão estar sendo encontradas espécies resilientes a esses impactos antrópicos, isso é útil para essa fase inicial da restauração ecológica. Então vamos lá para os resultados, buscar as plantas com maior valor de importância. Resultados de discussão é aqui. Dá uma aumentadinha no zoom aqui. Então, as espécies com... Olha, fala aqui, ó, que essas espécies, elas sozinhas representam 72% do valor de importância. Ou seja, 10 das 78 espécies encontradas representam 72% do valor de importância. Tá? Então, elas têm densidades altas, frequências altas e dominâncias altas dentro do conjunto amostral. Então, aqui nós temos Miconia latecrenata, Anadenanthera colubrina, Vismia guianense de novo, assim como a Anadenanthera colubrina, Syzygium jambus, que é o jambo, exótica, tem que ser descartada, Xilópia sericea, Miconia cinnamomifolia, Eugênia, espécie não identificada 1, Brosimum guianense, Lacistema pubescens casearia arbórea. Tá? Então vamos só mais um aqui para a gente fazer uma seleção inicial aqui de espécies pioneiras, tá? Vamos colocar aqui, ó. Olha, assim, também interessante que de sociologia e grupos ecológicos da regeneração arbórea de floresta secundária urbana às margens de um reservatório hídrico de Juiz de Fora. Então vamos lá. Também baixou aqui o arquivo. Beleza. Então a gente já sabe que é na margem de reservatório. Pula a introdução, caracterização da área de estudo. Lago dos Manacás, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Bem interessante. Vamos dar uma olhada. Resultados de discussão. Então, aqui. As espécies mais importantes foram Cupania ludowig, Syzygium jambus, novamente, exótica, está invadindo aí vários fragmentos florestais de Juiz de Fora, com alto valor de importância. Alcórnia triplinervia, Bauhinia forficata, que se eu não me engano é exótica para a nossa região. Psicotria velosiana, esse nome aqui ele foi sinonimizado em outro nome, então a gente tem que prestar atenção também nas sinonímias. Isso aí, vou tratar disso também brevemente por aqui. Miconia elegans e Alófilos edulis, tá? Então, temos aqui mais algumas espécies. Então, aqui a partir da nossa fonte de informações, as referências bibliográficas, com os levantamentos quali e quantitativos para a região, nós podemos fazer uma lista inicial de espécies pioneiras, tá? Que serão verificadas quanto a esse atributo ecofisiológico logo adiante. Então, a primeira que foi selecionada aqui foi a Cupania ludowig, seguida da Mircea splendens. Depois temos aqui a
Miconia theaesans, Xilópia sericea, Alcórnia triplinergia e Casearia arbórea. Então, notem que nós temos aqui cada uma das espécies em diferentes gêneros, e fazendo aqui uma relação de quais as famílias, nós também temos diferentes famílias. Cupanilodowig, por exemplo, é uma sapindácea, Myrcia splendens, uma mirtácea, Anadenanthera colubrina, uma fabácea, Vismia guianensis é uma hipericácea, Miconia theaesans é uma melastomatácea, Xilópia sericea, uma anonácea, Alcórnia triplinergia, uma euforbiácea e Casearia arbórea, uma salicácea. Então temos aqui uma razoável diversidade taxonômica. Então aqui, dando uma contextualizada no passo 3, o que a gente vai fazer? Verificar na literatura, por exemplo, no livro Árvores Brasileiras, atributos das espécies, concentrando-se principalmente na ecofisiologia dessas espécies, ou seja, demandas por luminosidade, precipitação, tolerância a solos nutricionalmente empobrecidos e também outros atributos da vida das espécies, como taxas de crescimento, que são importantes para poder fazer essa seleção. Bom, então vou buscar aqui na literatura que uma coleção de livros super importante, que a gente pode estar sempre aí buscando, né, utilizando, que é a coleção Árvores Brasileiras, da editora Plantarum. Então, como é que a gente pode aqui fazer a pesquisa? Eu selecionei aqui a Anadenanthera colubrina, tá? Para pesquisar, então a gente pode ir aqui num índice, vamos ver aqui onde está o índice, tá? Previamente que eu sei que ela é da família Fabácea, mas caso não se saiba, pode ser vir aqui no índice remissivo também no final. Tem aqui o índice de nomes científicos, então vamos lá, Anadenanthera, Anadenanthera colubrina, página 188. Então vamos lá, página 188. Beleza, tá aqui ela. Então tem aqui algumas imagens da planta, do fruto, tá? Das sementes, do tronco, e o que é importante aqui, a gente olhar essa informação sobre a madeira, tá? Um atributo funcional, uma madeira pesada com a densidade aí de 0,93 gramas por centímetro cúbico, tá? Informações ecológicas, planta decídua, ou seja, ela perde as folhas durante a estação seca, isso pode ser útil aí para a sobrevivência dela. Heliófita, ou seja, ela tem uma afinidade com o sol, né? E pioneira, característica de mata secundária de regiões acima de 400 metros de altitude. Então, tudo isso interessa a gente, tá? Então, tem algumas informações úteis aí para a Anadenanthera colubrina, que é uma das plantas que a gente encontrou na nossa lista de espécies a partir da literatura, dos levantamentos quali-quantitativos. Bom, além da informação obtida aí no importante livro Árvores Brasileiras, também talvez seja válido fazer uma busca também no Google normal. Então a gente vai aqui, eu vou fazer uma busca aqui, olha, como já está aqui até no histórico, Anadenanthera colubrina crescimento. E aqui apareceu esse primeiro trabalho, que é bem interessante, tá? Eu já tinha dado uma lida, ele é de autoria aqui do... Bom, não conheço esses autores, eu achei que fossem outros autores, mas é um material da Embrapa, né, a nossa querida Embrapa, e então fizeram um estudo aqui sobre crescimento da espécie, tá? E o que interessa a gente aqui, eu já tinha achado previamente, é essa informação sobre o crescimento em altura, tá? Vou dar um zoom aqui. E ele fala o seguinte, que o crescimento em altura em até 6 metros foi semelhante em 6 das árvores estudadas, e essa altura foi atingida em aproximadamente 7 anos.
o que dividindo aí 6 por 7 dá 0,85 centímetros, quase 1 metro de crescimento por ano. É um belo crescimento, então essa árvore nos interessa. Se a gente planta essa árvore de muda, no primeiro ano é esperado que ela atinja aí em torno de 1 metro, e no segundo ano ela já vai estar com 2 metros de altura, tá? Pode chegar até 2 metros de altura. Então é uma árvore que nos interessa bastante, ela vai estar já gerando uma copa, né, gerando um fuste, então já vai estar reestruturando, né, uma área que esteja passando por restauração. Então, dessa maneira, podemos verificar, checando a literatura, não vamos fazer isso aqui para o nosso tutorial não ficar muito longo, se as espécies que a gente separou da literatura a partir das espécies com maior índice de valor de importância, se elas atendem esses critérios, né, ecofisiológicos e de taxas de crescimento para poder estar compondo um dossel inicial das nossas áreas de restauração. Tá? Então aqui a gente deve estar sempre partindo em busca de espécies pioneiras, né, como foi visto ali no caso da Anadenanthera colubrina, que sejam rústicas para essa primeira etapa de plantio de restauração, que deve se estender em torno de 3 anos, tá? Para o crescimento inicial, formação das primeiras copas, de modo a estar trazendo ali alguma sombra para que se venham com as espécies secundárias e clímax numa segunda etapa, numa próxima etapa desse plantio. Então, a partir da verificação na literatura de atributos ecofisiológicos como afinidade com a luz do sol, né, se a planta ela é uma planta adequada a matas secundárias, e também as taxas de crescimento, dentre outros atributos, a gente verifica que as nossas espécies Cupania ludowig, Myrcea splendens, Anadenanthera colubrina, Vismia guianensis, Miconia theiaesans, Xilópia sericea, Alcornia triplinervia e Casearia arbórea são todas espécies pioneiras adequadas a compor uma lista de espécies interessante para plantios de restauro florestal na parte inicial desse desenvolvimento dessa área em restauração. Bom, o próximo quinto passo seria já para uma etapa futura do projeto de restauração após a implantação inicial dele, que seria selecionar as espécies secundárias iniciais, secundárias tardias e clímax, ou seja, espécies que vão se estabelecer posteriormente a esse desenvolvimento inicial de uma área em restauração, tá? Utilizando a mesma lista de espécies, a mesma base de dados que nós encontramos anteriormente, mas nesse caso a gente vai inverter a prioridade do valor de importância buscando espécies com menor valor de importância. Então aqui a gente volta para um dos trabalhos, vou usar apenas um para efeitos de demonstração, que é o trabalho Aspectos Florísticos e Fitossociológicos da Comunidade Arbórea de um Fragmento Urbano de Floresta Atlântica, em Juiz de Fora, que foi ali no contexto da Mata do Cranbeck, né? A gente pode ver aqui na parte de área de estudos, tá? Então foi aqui na área do Jardim Botânico, tá? Em um trecho do Jardim Botânico. Então nesse caso aqui, a gente já vai direto para a tabela da estrutura horizontal, tá? Onde a gente tem esses diversos parâmetros aqui que vão nos interessar aqui a densidade absoluta, ok? E o valor de importância. Então a gente sabe que a densidade absoluta é a terceira coluna aqui dos parâmetros que estão em siglas, e o valor de importância aqui é o antepenúltimo, tá? Antes de coletor, tá? E o número de herbário. Então vamos já lá para o fim da lista, que ela está ordenada em ordem decrescente de valor de importância. E aqui, olha, a gente já vê algumas espécies interessantes, como Erythroxylum teleterianum, Orateia spectabilis, Ocotea odorífera,
Solanum swartzianum, Sparatosperma leucanthum e Ilex cerasifolia. Eu vou aqui previamente selecionar a Ocotea odorífera, já pulando uma etapa aqui, mas já dando uma prévia de que essa é uma espécie ameaçada, tá? Então vamos pesquisar um pouquinho sobre ela, Ocotea odorífera. O passo 6 consiste então em verificar na literatura as condições ecofisiológicas das espécies potencialmente selecionáveis, tá? A partir da lista de espécies, considerando os menores valores de importância de um levantamento da comunidade arbórea realizado em localidades próximas da nossa região de interesse, tá? Então, nesse caso, é importante a gente estar conferindo exigências nutricionais, tolerância à sombra, taxas de crescimento, sempre que essas informações estiverem disponíveis na literatura. Bem, então após fazer alguma pesquisa aqui sobre informações ecológicas e ecofisiológicas da Ocotea odorífera, que é uma espécie ameaçada, vulnerável, a gente pode estar destacando aqui algumas informações interessantes. Então a gente vê aqui primeiro, dando um zoom, que essa é uma planta que ela tem alguma exigência nutricional em relação a nutrientes do solo. Então aqui no resumo desse trabalho, a gente vai ver aqui no finalzinho, ó, que a massa seca, então, antes mostrando aqui como é que eles fizeram, né, que os tratamentos consistiram de controle, tá? Foram mudas, plântulas de Ocotea odorífera, que foram analisados durante 2 anos. E os tratamentos foram um controle, um solo natural da região, uma adubação completa aqui com nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, zinco e boro, e adubação com omissão individual de alguns desses nutrientes, tá? E também um tratamento com adubação orgânica, esterco bovino curtido. E aí nas conclusões a gente já vê aqui, olha, a massa seca radicular foi reduzida quando da fertilização com macro e micronutrientes, né? Ou seja, quando foi reduzido aí algum desses nutrientes tiveram uma massa seca foliar reduzida, e teve um aumento da massa seca aérea quando se omitiu apenas nitrogênio e fósforo. Então, micronutrientes, que é uma coisa mais difícil, né, de ser encontrada em solos empobrecidos, aí, são mais importantes. E ao passo que a adubação orgânica demonstrou ser eficiente tanto para o incremento em altura quanto para a produção de massa foliar. Tá? Então, não adianta colocar uma planta de baixo valor de importância como a cota odorífera em um solo deplecionado, um solo que está com problemas nutricionais, que talvez ela não atinja, né, não se desenvolva tão bem quanto o esperado. Além disso, nesse outro trabalho aqui, bem interessante, a gente vê informações sobre a regeneração natural da espécie, a Ocotea odorífera, e aqui logo de cara, o autor ele mediu indivíduos jovens sob as copas de outras árvores, incluindo de plantas-mãe, né, da Ocotea odorífera. E aqui nos resultados a gente vê nessa tabelinha que ele fala aqui também, ó, no início da introdução dos resultados, que aqui, ó, a intensidade média de luz nas parcelas foi de 222,1 lux, o que significa apenas 0,4% da luz incidente fora das florestas. Da floresta. Então, a gente voltando na tabela 1, a gente vê que tem um desenvolvimento, tá, de plântulas, né, de indivíduos jovens de Ocotea odorífera dentro da parcela. Então, ela tolera um sombreamento nessa parte inicial. Tá? E ali ele fala também, dando sequência a essa informação, que vários fatores podem ter contribuído para a grande variação de quantidade de indivíduos nas parcelas da tabela 1. Das parcelas. Na tabela 1, observa-se que na parcela 1 a quantidade de luz também foi maior, o que possivelmente contribuiu para o sucesso no estabelecimento de novos indivíduos, não significando que ela se desenvolva bem à plena luz. Tá? A gente vê aqui na tabela que o lux aqui foi de 386.
tá? Que é relativamente próximo da média aqui de 220. E aí, voltando. Já a parcela 9, que teve o menor registro de regeneração, a intensidade de luz não foi a mais baixa. Então, intensidade de luz mais baixas não é o que vai diminuir o número de indivíduos jovens, né? Então, continuando, o que indica uma provável interferência de outros fatores, tais como água, vegetação arbustiva, declividade, dispersão de sementes e principalmente a predação por animais, tá? Então, nesse trabalho aqui, a gente vê informações importantes aqui sobre a questão da, da requisição de luz que a cotodorífera tem. E aqui nesse gráfico a gente vê, olha, que as classes de altura, que vão aqui ó, de 0 a 20, 20 a 40, até 1,20 m, e o número de plantas na parte do subbosque, ou seja, onde estão nascendo as plantas jovens, ele vai diminuindo, tá? O número de indivíduos com as classes de altura dando uma pequena retomada aqui no finalzinho. O que significa que é natural que exista um desbaste natural dessa espécie, tá? Ao longo do seu desenvolvimento. E pensando no planejamento para a restauração florestal, o número de indivíduos que se deve plantar a partir de mudas, tá, para essa espécie não pode ser muito alto, tá? Então, porque pode ser feito um investimento grande em mudas que podem vir aí a perecer naturalmente, tá? E então, realmente, esse é um outro atributo importante nessa seleção nos critérios, né, para a seleção dessas espécies. E por fim, é importante conferir se essa lista de espécies abrange o máximo de diversidade funcional e filogenética, procurando promover a diversidade do componente arbóreo e, consequentemente, ampliar a diversidade dos outros grupos biológicos de organismos que vão frequentar e utilizar essa floresta que vai se formar nesse processo de restauração. Quero deixar aqui o meu muito obrigado pela atenção e espero que eu tenha contribuído com a ampliação do conhecimento de quem está assistindo esse tutorial e me disponho a fazer contato, tá, sobre esse assunto e outros demais assuntos sobre espécies arbóreas nativas brasileiras, especialmente da Mata Atlântica, através do meu endereço de e-mail, ricardocastrobio@gmail.com.